Irei ler apenas o verso 17 para fazer uma rápida reflexão da palavra do Senhor Jesus, e em seguida nós estaremos aqui trazendo alguns avisos. Apocalipse 2, verso 17, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Glória a Deus. Esse texto, meus irmãos, se encontra no livro de Apocalipse. E todos nós já sabemos que o livro de Apocalipse é a revelação que Jesus Cristo dá ao evangelista e apóstolo João, quando ele está aprisionado na ilha de Patmos. E dentre algumas revelações e visões que ele vai dar a João, ele vai trazer a João para que possa escrever as 7 igrejas que estão situadas na Ásia Menor. É interessante nós pararmos para pensar um pouco de cada igreja. E já vem alguns dias que nós vem trazendo algumas mensagens acerca desta igreja. E a igreja de Pérgamo é a terceira carta que João vai escrever a essas igrejas. Quando nós lemos a partir do versículo de número 12 ao versículo número 17, nós aprendemos algumas lições com essa igreja. É interessante você parar para pensar que a igreja de Pérgamo, meus irmãos, é uma cidade que ficava na região de Mísia, na Ásia Menor. Era uma cidade bastante conhecida. A cidade de Mísia e a cidade de Pérgamo era bastante conhecida por ter uma vasta biblioteca. A cidade ou a igreja de Pérgamo era bastante conhecida pela sua gigantesca biblioteca que havia naquele lugar. É interessante vocês pararem para pensar e analisar comigo algumas situações que vai acontecer dentro desta igreja. Percebam, meus irmãos, que havia uma biblioteca em Pérgamo. E essa biblioteca, é bem verdade que dentre vários outros livros que existia dentro desta biblioteca, mas pouco se fazia uso do livro dos livros, pouco se fazia uso da palavra do Senhor. A palavra Pérgamo é da onde vem a origem de pergaminho, mas quando você vai analisar de uma maneira mais precisa, você vai entender que a palavra Pérgamo significa casada. Em outras traduções, e há quem vá traduzir também como em um lugar alto. É interessante você ter em mente que a palavra Pérgamo significa casada. Logo no decorrer da mensagem, vocês vão entender o porquê que Jesus vai direcionar a uma palavra diretamente ao anjo da igreja de Pérgamo. Quando você começa a analisar a maneira que Jesus vai se apresentar para esta igreja, Jesus vai se revelar para esta igreja, vocês têm em mente que a igreja de Pérgamo significa casada. Vamos lá no versículo de número 12, vai dizer: ao anjo da igreja em Pérgamo, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Quando falamos de espada, à luz da Bíblia Sagrada, nós devemos ter em mente que quando falamos de espada,
estamos falando da palavra do Senhor. Glória a Deus. Todas as vezes que alguém citar uma palavra atribuindo a espada dentro de um contexto bíblico, ele vai estar expressando que a espada é a palavra do Senhor. É por isso que Jesus, ele vai se apresentar à igreja de Pérgamo sendo uma espada afiada de 2 gumes. Por que Jesus vai se apresentar para esta igreja como uma espada afiada de 2 gumes? Quando a liderança de uma igreja se acomoda no ensino da palavra de Deus, a igreja vira presa fácil para as artimanhas malignas. Quando uma liderança da igreja deixa as coisas correr frouxo do jeito que vai, fica uma presa fácil para o inimigo cirandar dentro da igreja. Mas é interessante, meus irmãos, que quando as heresias começam a surgir dentro da igreja, o que vai rebater, o que vai acabar com esse tipo de comentário, o que vai acabar com esse tipo de situação dentro de uma ambiência da igreja é a palavra. Percebam, meus irmãos, que em Provérbios capítulo 1 e o versículo 17 a Bíblia diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos a desprezam o ensino. Porque por mais que a cidade de Pérgamo tivesse a maior biblioteca, tinha vários livros, mas porém era pobre em conhecimento. É por isso que devemos aprender com o sábio quando ele diz aos provérbios que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos a desprezam a sabedoria e o ensino. Quando deixamos de conhecer, quando deixamos de querer, de aprender, nós vamos estar se tornando uma pessoa insensata. Nós vamos estar se tornando alguém que vai virar presa fácil para uma falsa doutrina lá fora. Mas é interessante você parar para pensar o que o apóstolo Paulo vai escrever à igreja de Corinto, em 1 aos Coríntios, capítulo 3, e o versículo 18, a Bíblia diz: que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Percebam que Paulo vai aconselhar alguém. Paulo está aconselhando alguém que acha que é alguém intelectual. Paulo está aconselhando alguém aqui para que possa se fazer de louco para tornar sábio. Quando eu falo isso, meus irmãos, logo vem em mente que tanto eu, quanto você, quanto a igreja brasileira precisa sentar para ouvir, precisa sentar para aprender. Precisamos de uma geração com um coração humilde, com um coração quebrantado, com os ouvidos atentos para poder aprender. O problema da minha geração é que é ficar de pé para poder falar, mas não quer sentar para ouvir, não quer sentar para aprender a palavra de Deus. Acha que prega demais, acha que sabe demais. Saiba de uma coisa, meus irmãos, leve para casa nesta noite sabendo que
não se glorie, não se engane a si mesmo, achando que você tem, achando que você é, porque toda a sabedoria é dada direto do Pai das luzes. É Ele quem dá a quem Ele quer e na hora que Ele quer, para que o nome dEle possa ser exaltado. A geração em que nós estamos vivendo é uma geração que acha que sabe muito, ou pensa que tem muito conhecimento. É necessário termos humildade para ouvir. É necessário sentarmos para aprender. É que eu sempre costumo dizer, pastor, um pregador, é um estudante que nunca se forma. Sempre ele vai estar estudando. Esta frase é dita pelo pastor Eliseu Rodrigues, alguém renomado dentre o nosso Brasil e até fora do Brasil. Mas é um conselho que ele dá para uma geração que tem surgido nesses últimos dias. É necessário sentarmos para ouvir, é necessário sentarmos para aprender, independente da posição que você tem, eclesiástica dentro da igreja ou não. Sempre é bom sentar para aprender com aqueles que se dispuseram a nos ensinar. Glória a Deus. Quando falamos, meu irmão, de espada, como já falei, nós falamos que é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6 e o versículo 17 vai dizer: use também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Isso aqui é outro conselho que Paulo vai dar à igreja de Éfeso. Agora, quando você vai para o escritor em Hebreus, no capítulo 4 e o versículo 12, a Bíblia diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e o propósito do coração. Somente a palavra de Deus, somente a espada do Espírito, que é a palavra, ela consegue discernir os propósitos de cada coração. Ela consegue cortar de uma maneira precisa e faz a separação, meus irmãos, aqui textualmente dizendo, entre juntas e medulas. Somente a palavra de Deus para penetrar no mais íntimo do coração do homem e mudar aquele homem, mudar aquela mulher que vivia em uma vida à margem da lei, mas depois que a palavra entra e penetra no coração, ela causa uma transformação, ela causa uma mudança de mente, ela causa uma mudança de comportamento. Aquele que era mal visto ante a sociedade e agora é respeitado, agora é alguém que as pessoas respeitam, porque é a palavra que vai fazer essa transformação na vida do homem. Não tem como, não tem como alguém ser transformado se não for através da palavra. A segunda lição que nós podemos aprender aqui está no versículo 13, quando o texto vai dizer: conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas,
minha fiel testemunha, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Quando fazemos esta leitura, meus irmãos, de uma maneira superficial, parece que o Senhor tem perdido o controle da situação. Mas quando você ler de uma maneira mais calma, você vai ver que é o próprio Senhor que está dizendo: eu conheço o lugar aonde você mora, que onde está o trono de Satanás, o ambiente aonde nós estamos, o ambiente em que nós estamos vivendo, não consegue nos influenciar. Se você for prestar atenção aí na sua casa, quando você for fazer uma leitura da igreja de Pérgamo, você vai perceber que há dois tipos de cristão vivendo naquela cidade, vivendo naquele ambiente. Você vai ver alguém com uma fidelidade como Antipas, que foi morto pela sua fidelidade, que deu a sua vida, mas não se dobrou diante da prostituição que havia dentro da igreja de Pérgamo. Mas nós estamos vivendo em uma geração que qualquer coisinha deixa o cristianismo, deixa o evangelho para trás, esquece da pessoa de Jesus, passa por uma prova pequena e já dá as costas para o Senhor. A perseguição aqui contra Antipas foi algo terrível. Antipas perdeu a sua vida, humanamente falando, mas ganhou a eternidade para com o Senhor. Precisamos ser uma igreja fiel, precisamos ser alguém com fidelidade diante do Senhor, diante das perseguições. Não devemos negar o nome do Senhor, mesmo em meio às apostasias que têm surgido nesses últimos dias. É momento de levantarmos como uma igreja brasileira, uma igreja que é fiel à sua palavra, uma igreja que é fiel ao Senhor. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Antipas aqui é o retrato de alguém que suportou em meio aos ataques que vinha sofrendo no ambiente onde ele estava. O ambiente não conseguiu corromper este homem por nome de Antipas. O problema é que nós estamos vivendo em uma geração em que pode estar num ambiente, ao invés dela mudar o ambiente, ela vai se adequar ao ambiente para não ser rejeitado pela sociedade. Esse é um triste dilema que nós estamos vivendo. Hoje nós não sabemos mais quem é quem, e nós vamos saber por que aconteceu isso. Continua no texto, no versículo 14. A Bíblia vai dizer: tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel,
para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Perceberam na leitura que Jesus vai dizer: estão aí em meio de vocês, ou dependendo da tradução, estão aí em seu meio algumas que sustentam a doutrina de Balaão. E quem foi Balaão? Quando você vai ler Números, capítulo 22 até o capítulo 26, aproximadamente, você vai ver que Balaão, a nação de Israel tem crescido de uma maneira extraordinária. E Balaque vai ficar atormentado e com medo da nação de Israel. Então ele manda chamar Balaão, para que Balaão pudesse amaldiçoar, o povo de Deus. Quando você vai ler Números capítulo 22, você vai se deparar com essa situação. Mas a Bíblia vai dizer também que Balaão vai consultar ao Senhor. E quando ele vai consultar ao Senhor, o próprio Deus diz para ele: não se pode amaldiçoar quem já é abençoado. Isso, meus irmãos, é um pouco meio que frustrante, podemos dizer assim, para Balaão, porque foi oferecido algum dinheiro para que ele pudesse amaldiçoar o povo. Só que Deus fala para ele: você só vai falar aquilo que eu disser. E quando você vai ler toda a história ou a trajetória de Balaão, você vai se deparar com um episódio quando ele sai na sua jumentinha. E a jumentinha, ao ver o anjo do Senhor, ela desvia o caminho. Balaão então vai açoitar essa jumenta por 3 vezes. Só que quando Balaão abre os seus olhos, ele consegue ver o anjo do Senhor de pé diante dele. E ele diz: eu poderia poupar a vida da jumenta ou do animal, mas iria de sacrificar a vida dele. O problema é que Balaão não se contenta com isso. Quando você vai ler, meus irmãos, no segundo livro de Pedro, 2 Pedro, capítulo de número 2, e o versículo 15, a Bíblia diz: tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, o que amou o pagamento pela justiça. E o texto continua: mas ele foi repreendido pela sua transgressão, um animal de carga mudo, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são fontes sem água,
névoas levadas pela tempestade, para as quais está reservada a mais profunda escuridão, porque falando com arrogância palavras sem conteúdo, engana com desejos libertinos de natureza carnal aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro. A doutrina de Balaão aqui que Jesus vai nos apresentar e vai advertir a igreja de Pérgamo é uma doutrina, meus irmãos, que está envolto a prostituição. É uma doutrina que está envolto, meus irmãos, a idolatria. Balaão aqui é o retrato de muitos pseudos pastores e pseudos profetas desta geração. Estão recebendo dinheiro para proferir somente palavras de bênção. Não denunciam mais o pecado. Tudo para eles é normal. Tomar uma cervejinha é normal. Pintar as paredes de preta, fazer arraial dentro da igreja também é normal. Mas o Senhor tem levantado uma geração que combate essas heresias nos nossos púlpitos. O Senhor tem levantado uma geração que não se vende, que não se dobra diante de dinheiro. Uma geração que é compromissada com a cruz. Uma geração que é compromissada com aquele que tem a espada de dois gumes. O problema é que nós estamos vivendo uma geração que gosta dessas coisas. O negócio de uma teologia coaching, só palavras motivacionais, denunciar o pecado que é bom, nada mais. Pecado continua sendo pecado. Pecado não deixou de ser pecado. Pecado ainda leva muito crente para o inferno. Temos que denunciar o pecado e levar a palavra de Deus para que possamos ser salvos através do sangue do Cordeiro e da palavra ao nosso coração. O tempo passou, irmão Paulo, mas a doutrina de Balaão ainda invade os nossos púlpitos. Ainda tem gente que se vende para dizer que vai dar chave disso ou daquilo. Mas, meus irmãos, isso é algo muito perigoso. Isso é muito perigoso dentro da ambiência da igreja. E o que ele está dizendo aqui é os que estão dentro, não é os que estão fora. É os que têm uma boa teologia, é os que têm um compromisso ou tinha com a palavra, mas pegam a palavra e distorcem e vendem a palavra de Deus a qualquer custo. Esta palavra tem preço de sangue e sangue de cruz. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o teu santo nome. O outro grupo que vai surgir em Pérgamo, eles são comparados ao da doutrina de Balaão, que são os nicolaítas. Enquanto os da doutrina de Balaão faziam negócio meio que às escondidas, os nicolaítas não. Já era um negócio mais escancarado. Não sei se você vai ter maturidade para ouvir, mas o que estava acontecendo no meio das doutrinas dos nicolaítas é o que acontece em parte da igreja brasileira. Vou citar só um exemplo.
separou, já vai casar novamente. A mulher ainda está viva. Isso é, meus irmãos, coisa horrenda diante do Senhor. Como eu falei aqui, trocamos em outras palavras, estamos vivendo uma triste geração que tem trocado suas esposas como troca de roupa e ainda sobe no púlpito dizendo ser cheio de autoridade. É melhor, meus irmãos, começarmos a atentarmos para esse tipo de situação, não invadir as nossas igrejas, mas o Senhor Jesus nos trouxe aqui para fazer lembrar que a palavra dele é santa, o púlpito dele é santo e o nome dele vai ser glorificado. Queira o inferno ou não, pecado ainda é pecado. O camarada está trocando uma de 50 por duas de 25 e está tudo normal. Doutrinas dos nicolaítas. A prostituição tem invadido dentro de nossas igrejas de uma maneira sutil que ninguém tem percebido. Tudo pode. Vai devagar com esse tudo pode. A conta vai chegar. Não tem para onde correr. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor ainda diz à igreja de Pérgamo: arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Essa espada de dois gumes, ela mata e traz a vida também. Porque a palavra de Deus, ela nos mata para o mundo lá fora e nos ergue, nos levanta para a eternidade. Somente esta palavra tem o poder para matar e para ferir, para matar e para salvar, e para o nome do Senhor ser exaltado. O verso 17 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Glória a Deus. Há uma recompensa para aqueles que vencem. Perceba, meus irmãos, aqui que na igreja de Pérgamo tinha alguns fiéis como Antipas, fiel testemunha. Esses fiéis aqui receberão do Senhor uma recompensa, um maná escondido e uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome. Glória a Deus. Aleluia. Essa pedrinha branca, meus irmãos, dentro de alguns outros significados, eu tirei apenas 2 para pensarmos um pouco, e serei breve naquilo. A primeira condição que alguém recebia uma pedrinha branca dentro daqueles dias era quando alguém era julgado e nesse julgamento fosse inocentado, ele ganharia uma pedrinha branca, indicando ali a sua liberdade. Alguém que ganhasse fosse levado para um julgamento, e lá neste julgamento ali, ele fosse absolvido, ele era entregue a ele uma pedrinha branca. Estava dizendo e simbolizando que ele teria sido inocentado. Jesus, ele morreu em nosso lugar. E nós fomos inocentados através da cruz de Cristo. Somos livres
porque nós conhecemos a verdade que liberta. Aleluia. Nós somos livres, porque Ele pagou o preço na cruz do Calvário em favor de nossas vidas. Outra ocasião que alguém recebia esta pedrinha branca era quando alguém estava em uma batalha, em uma guerra, que travava-se uma luta, e ali saía vencedor daquela batalha e recebia uma pedrinha branca. E essa pedrinha branca era como se fosse um ingresso que dava o direito de adentrar em um banquete. Perceba, meus irmãos, também que a nossa entrada para o banquete celestial foi garantida Glória a Deus. na cruz. Glória a Deus. E seremos convidados, e somos convidados para participar do banquete celestial. Glória a Deus. É por isso que as lutas, as batalhas sobrevêm em nossas vidas. Segura firme, porque dentro de pouco tempo a trombeta vai soar. E nós iremos de se encontrar com o nosso Senhor nos ares. E você será, meus irmãos, convidados a participar de um banquete celestial. Fica de pé para nós louvarmos ao nome do Senhor Jesus.